como é que aconteceu essa matéria de hoje. Estava eu passando o meu tempo livremente nas minhas redes sociais e aí eu vi um amigo meu, fotógrafo, postando umas fotos de uma competição. Aí eu sabiamente pensei, por que não vir em Soraya? E aí você vai conferir tudo que rolou nessa matéria a partir de agora. Triatlon. A história com o triatlon começou no final de 2019, início de 2020, quando eu estava iniciando ali a pandemia. Eu assisti um filme chamado 100 metros e logo depois que eu terminei de ver esse filme eu decidi fazer triatlon. E aí falei, eu preciso procurar como fazer triatlon aqui em Aracaju. E desde então já foram aí mais de 15, 20 provas, eu acho, tanto dentro do estado quanto fora, competindo e aprimorando cada modalidade, que é a natação, a bike e a corrida. Eu tenho um restaurante que lá eu recebia vários triatletas, onde eles faziam as reuniões, as confraternizações dele e me contavam sobre as provas, que eles iam para o Havaí para fazer o Ironman. E eu ficava assim, encantado com todo aquele preparo, com toda aquela dedicação para fazer as provas do Ironman. E achava uma loucura você passar tantas horas, né, se dedicando aos treinos e às competições. E aí foi que eles me informaram que não existe só o Ironman no triatlo. O triatlo também é para amador. Aí eu comecei a treinar, entrar numa assessoria, treinar e fiz a minha primeira prova em 2017. Então, a minha mensagem aqui é que o triatlo é para todos. É só você querer, é só você se interessar, é só você ser um amante do esporte. É, minha gente, já deu para perceber que esses dois gostam de uma aventura. E o Celso é profissional da área de educação física e eu acho que ele melhor que ninguém para explicar pra gente o que é o triatlo. O triatlo ela é uma modalidade que envolve 3 esportes: a natação, o ciclismo e a corrida, mas sempre sabendo que cada modalidade dessa ela tem uma peculiaridade dentro do triatlo e elas não podem ser praticadas de forma isolada. Elas precisam ser praticadas uma dependente da outra. Então, os treinamentos, a competição já é pensando nessa experiência do triatlo como uma só modalidade que une 3. E existe uma ordem, né? Sim, a gente começa geralmente nas provas pela natação, seguida da transição, que a gente chama de T1 e considera como uma modalidade também porque é treinável. E aí depois a bike, outra transição para depois correr. E aí existem algumas provas que você pode fazer isso em circuito sem parar. Então você nada... Uma vez? De uma vez. Você nada, pedala, corre e já segue para nadar, pedalar e correr novamente. Eita, minha gente, já fôlego, né? Bem dinâmico e bem intenso. E também temos categorias, né? Exato. Tem aquelas pessoas que são mais conseguem ter um pique maior. Tem os iniciantes, no caso eu. Eu acho que não sou nem iniciante, né? Eu tô antes do iniciante ainda. Mas quais são as categorias? Além dos grupos de idades, que são as faixas etárias que diferencia o perfil de cada atleta, tem também as distâncias, né? Tem a distância de acesso, que é o mini sprint. Hoje é uma distância que ela foi elaborada, ela foi criada para que facilitasse esse acesso das pessoas à modalidade, porque de repente a pessoa que começa hoje não consiga nadar 750 metros, que é a distância da natação de um sprint. Mas ela consegue nadar 375 metros ou 400 metros, é mais fácil. E aí, depois do mini sprint, a gente tem o sprint, tem o olímpico, que é chamado também de standard, e depois tem as provas de Ironman, que é o 70.3, e o Ironman, que é a grande prova de triatlon. Eu quero saber o seguinte, como é o cenário do triatlon aqui em Sergipe? Poxa, hoje como praticante de triatlon e como treinador também, a gente fica muito empolgado com o cenário de Aracaju, porque a gente vê um crescimento potencial, a gente tem uma cidade que contribui bastante, a gente tem um rio, a gente tem piscinas, tem locais de treinamento, a gente tem uma orla maravilhosa para pedalar, uma orla maravilhosa para correr, então a gente fica muito empolgado com isso, fica muito contente e o cenário tem contribuído e as pessoas também têm olhado um pouco mais para o triatlo e têm visto também que é possível ser triatleta. Existia um distanciamento muito grande do triatlon das pessoas por pensar que era algo muito longe, distante, exatamente. Mas também
pelo equívoco das pessoas, quando pensarem em triatlo, pensar logo no Ironman, que são as distâncias maiores. E hoje a gente tem as distâncias de acesso, né, como o mini sprint e o sprint, que facilita as pessoas se aproximarem mais da modalidade do esporte. E essa sua história aí com a Finlândia, porque eu soube, minha gente, que este senhor aqui que vos fala vai para a Finlândia representar o nosso estado. Pois é, ano passado eu participei de uma prova de Ironman lá em Maceió, uma prova que foi uma prova bem peculiar, uma prova bem difícil, um dia bem atípico, mas graças a Deus, Deus quis que eu conquistasse essa vaga e foi muito empenho, muito treino também. E aí a gente conseguiu, eu consegui a vaga para o Mundial de Ironman 70.3, que vai ser realizado no dia 27 de agosto lá na cidade de Lahti, na Finlândia. E a gente tá aqui, ó, torcendo por você. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Ah, que bom. Vai arrasar. E agora, quem conhece a gente aqui sabe que eu não faço uma matéria sem experimentar um pouco dela. Então eu quero sim, eu claro, não tenho aquela preparação e não tenho o preparo, né? De um competidor para fazer um triatlo, mas eu quero experimentar, nem que seja um pouquinho do que é ser um triatleta. Eu sou muito... Gente, vamos decidir logo qual TV assinar. Gente, claro TV+. Que atleta, cara. Daiana, ela já corria. Isso, já corria. Ela é estudante de educação física, estagiária de Celso e mulher de Celso também. Isso. Mulher, e Vivia aí? como staff, né? Sim. Acompanhando todas as provas dele. E aí comecei a me interessar também pelo triatlo. Fazer as provas também, né? Porque só de staff não dava, né? Sim. Ficar acompanhando, olhando a galera se divertindo, vontade. fiquei com vontade. Agora me diga um negócio, porque quando a gente assiste na TV, o único contato que eu tinha era vendo na TV. E eu via uma emoção muito grande do pessoal que fica de fora torcendo. É essencial essa torcida. É fundamental, né? Eu acho que faz um diferencial enorme tá pra gente que tá competindo, né? Que, tipo, é um dia importante pra gente, que a gente tá ali superando. Então, quando a gente vê a nossa equipe, a nossa família lá torcendo, é de arrepiar, né? É massa demais. E quando eu tenho certeza que chega um momento que parece que não vai dar. Tem um ápice, né? Uma exaustão. O que faz não desistir? O que faz querer continuar? Então, a gente sabe do quanto a gente treinou, né? Do quanto a gente está treinado e quanto a gente se preparou para aquilo. É uma realização de um sonho, né? Tipo, eu vou tentar e eu vou chegar lá. Então, a gente dá nosso máximo. Às vezes, realmente passa pela nossa cabeça, meu Deus, que loucura que eu tô fazendo aqui. Que eu tô fazendo aqui, mas a gente sabe do que é capaz, né? E acho que a gente treina para isso e um dia é só fazer bonito mesmo. Então, vamos Fazer o nosso melhor, né? Vamos fazer bonito. Não sei, vou fazer o meu melhor. Não sei se será bonito, mas vou fazer e é agora. Vai sim, tá se desafiando. Vamos lá, que eu tô com minha boia. Simbora. O Chete vai empurrar, né? Aê, valeu! Parabéns, jogou duro. Foi ótimo! Amei conhecer vocês. Professor,
leva o jeito ou não. Bom, arrasou. Claro que você tem jeito. Eu já queria levar você pra treinar com a gente. Eu sou boa, mas eu sou boa. Escondi o jogo um pouquinho aqui, mas eu dou jeito. Escondi né, mulher? Fui boa. E aqui, ó, coloca o Vzinho porque desafio foi concluído com sucesso. Yeah!